Olá, povo do bem! Muito feliz de estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre esse oráculo maravilhoso que é o tarô, trocarmos conhecimento, trocarmos experiências sobre ele. Tem sido muito rico e muito gratificante para mim esses momentos aqui com vocês, em que juntos estamos buscando a evolução rumo à nova era, que é a Era de Aquário. Bom, hoje eu vou trazer aqui para o nosso papo inicial uma conversa muito rica, porque eu vou fazer um link com dois temas que eu amo. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os links das cartas do tarô com a astrologia, que é um outro tema para mim que é extremamente importante, extremamente rico e que a gente também tem compartilhado aqui muito conhecimento nos vídeos que eu publico aqui às terças-feiras. Quem já é inscrito no canal sabe que toda terça-feira tem vídeo de astrologia e toda quinta-feira tem vídeo de tarô. E existe um link entre esses dois oráculos. Na verdade, todos os oráculos eles podem se fundir se você estiver preparado para absorver esse conhecimento, para despertar esse conhecimento. E eu tô aqui hoje justamente para poder plantar essa sementinha para vocês, né? Para poder despertar em vocês um pouco de curiosidade sobre esse tema. E aí, se vocês quiserem explorar um pouco mais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre isso, existem cursos, oraculistas, pessoas ali que conhecem muito desses dois temas e podem enriquecer bastante esse conhecimento. Eu, inclusive, busquei esse conhecimento ali com muitas pessoas, porque, como eu já falei em vídeos passados, em playlists passadas com vocês, o conhecimento de tarô era muito empírico, baseado em intuição, baseado em clarividência. E aí, agora, com o tempo, nesse momento, nesse despertar, depois de toda a trajetória que eu vivi dentro da Umbanda, dentro da linha do Oriente, ali com o povo cigano e a linha de cura, eu pude agregar bastante conhecimento, né? Então, é como diz Chico Xavier, né? Quando o médium está pronto, quando a pessoa está pronta, o conhecimento vem, a missão vem, né? Então, eu sinto que é exatamente isso que está acontecendo comigo nesse momento. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, né? Bom, qual é o link que a gente tem ali com o tarô e a astrologia, né? Especificamente o tarô de Marcélia, nós vamos falar especificamente até dos arcanos maiores. Na semana passada, no vídeo de semana passada, que foi muito legal, se você não assistiu, vai lá na playlist e assiste, eu expliquei um pouquinho a função dos arcanos maiores, dos arcanos menores, o que cada um representa, como que você pode trabalhar ali o tarô, não só como um oráculo adivinatório, mas um oráculo para você vibrar determinadas energias na sua vida. E essas energias você pode usar também um link com a astrologia para você poder vibrar essas energias também, tá? Cada arcano maior, ele também tem uma representatividade com os astros dos planetas, né? Porque quem já acompanha os meus vídeos de astrologia sabe que tudo é planeta, inclusive o Sol e a Lua, a gente chama de planeta dentro da astrologia. Então, todos os arcanos, eles têm um link com um determinado planeta, eles têm um link com um determinado signo. Então, você consegue fazer esse link com a astrologia. Eu nem vou entrar aqui no mérito de falar todos os planetas e todos os signos que representam cada arcano, mas eu gostaria ali de iniciar um pouco desse conhecimento e se você tiver um pouquinho de curiosidade, você pode tentar estudar um pouco mais sobre o tema. No vídeo de semana passada, eu falei ali do que se representa, os arcanos maiores, a evolução, os passos do homem. E quando você linka com a astrologia, você começa também a ter mais profundidade nesse significado dos arcanos maiores. Eu expliquei também que a gente começa ali no zero, né?
que alguns tarôs ali, ele é o 22, mas dentro do tarô de Marcélia que eu jogo, ele é o número 0, que é o louco. E o louco, ele também parte aqui quando você faz um link com a astrologia. Por quê? A lei máxima do universo, que é a base da astrologia, é a base do tarô, é a base do esoterismo, é a base do ocultismo, é a base do espiritismo, enfim. Quando você se aprofunda mais nos mistérios do universo, você entende que existem alguns pilares, né? O livre-arbítrio é um pilar, a gente já falou um pouquinho sobre ele em vídeos passados. E um outro pilar que nós temos é a lei, a tríplice de causa, lei e efeito. Que inclusive as religiões têm a sua tríplice, cada religião tem a sua tríplice. Por exemplo, nas religiões cristãs, você tem a tríplice do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Na religião hindu, você tem, né, Shiva, Parvati, enfim, tem também lá uma outra base ali. Então, toda religião tem ali a sua tríade, que é sempre baseada nessa máxima. Eles dão nomes diferentes, mas a máxima é causa, lei e efeito. E no tarô, assim como na astrologia, essa base também vai permear o estudo. Então, o que a gente tem ali para representar essa tríplice, tá? A causa, que é a primeira base, né, é representado pelo arcano do mago, que nós já falamos ali em alguns vídeos anteriores, que o mago é o homem estudando, o homem se aprofundando nos conceitos e já direcionando a sua vida a partir do seu livre-arbítrio, dos conhecimentos já adquiridos, tá bem? A lei é representada pela carta da morte, que não significa morte no sentido literal. Até porque a morte, ela é uma passagem, ela é uma transformação, ela é uma mudança, ela é um processo. Então, aqui nós temos a lei, que é o combustível para que essa mudança aconteça. E a carta do louco, que nós já falamos, né, que é o arcano 0, ou 22, é o efeito, que é a conclusão desse processo, né? Ou o início, porque se é uma tríplice, pode ser também um ciclo que se reinicia, se reinicia, que se reinicia. Aí a gente tem ali um conceito que é o conceito da reencarnação. A causa é o que você planta, a lei é o que você colhe, e o efeito é o resultado das experiências. Viram, gente? É fantástico, não é? E temos ali também, aí você vai falar, mas isso é astrologia? A astrologia ela também se baseia nessa tríplice, causa, lei e efeito. Isso aí é a base de todo o mistério dentro da humanidade. E os outros arcanos, eles têm a sua representatividade também nos astros e nos signos. Vou citar um exemplo. O arcano que representa o Sol, ele está até aqui na mesa. Ele saiu na leitura da semana. É o mundo. Mas tem a carta do Sol. A carta do Sol não representa o Sol? Não, a carta do Sol não representa o Sol. A carta que representa o Sol é o mundo, porque o Sol é a realização, o Sol é o brilho, o Sol é aonde você quer chegar, aonde você precisa chegar. Quando você nasce um determinado signo, não significa que você vai ter as características daquele signo, né? Até acontece, muitas pessoas falam muito comigo. Poxa, eu sou libriana, mas eu não tenho nada a ver com o meu signo, eu sou sagitariana, eu não tenho nada a ver com o meu signo. Porque o Sol é onde você precisa chegar, é onde você precisa estar. Então, ao longo da vida, você vai desenvolvendo, se você tiver efetividade na sua encarnação, cumprindo os objetivos que você assinou lá no livro da vida antes de você vir para cá, você vai cada vez mais se aproximar do seu Sol, à medida que você vai ficando mais velho, à medida que você vai vivendo as experiências, em fases da tua vida, você pode estar mais parecido com o seu Sol.
Então o Sol é isso, por isso que o Sol é representado pela Carta do Mundo, porque a Carta do Mundo ela é a realização e a conquista final de toda a experiência, né? Então a Carta do Sol é isso. A Carta da Lua, apesar de você ter o arcano da Lua também, quem representa a Lua é a Papisa. Deixa eu pegar a Papisa aqui, ó. A Papisa, que representa a carta da Lua, porque a Lua ela tem um sincretismo muito, muito forte com sentimento, com crescimento, com conhecimento, com ocultismo, então tem tudo a ver com a Papisa, que é a pessoa que está buscando ali conhecimento, que está se aprofundando, que está ali, ela tem no fundo aqui um véu, né, que está atrás dela, e esse véu está caindo. Por que esse véu está caindo? Esse véu representa a nossa ignorância mediante as experiências, mediante o nosso grau de evolução, né? Porque tem uma série de conhecimentos que a gente não desenvolveu ainda, porque você não estava preparado para você receber esse tipo de conhecimento. Por isso que Jesus Cristo falava conosco por metáforas. Porque se ele explicasse os princípios do universo de forma literal, ninguém ia conseguir entender, ninguém ia conseguir compreender esses sentimentos, né? Então, é a mesma coisa que você falar fazendo uma comparação ali, você começar a falar de função exponencial na matemática para uma pessoa que não sabe ler e escrever. Então, assim, é a mesma coisa, é o mesmo nível. No caso da Papisa, ela está buscando esse conhecimento, então o véu está começando a cair, está começando a se derrubar. Então, é a Lua está começando a iluminar, você sai da escuridão e você começa a mergulhar na luz, né? Eu peguei esses que são os principais astros, né? Mas você tem aí um link com vários planetas ali, por exemplo. Quando você fala aí eu vou falar o último, não vou falar todos, mas esse aqui eu acho importante a gente falar, porque ele é o arcano que está regendo o ciclo atual, né? Saturno. Qual o arcano que representa Saturno? O arcano que representa Saturno é o julgamento. O julgamento, ele é um momento de decisão. Ele é um momento em que você já assimilou os seus conhecimentos, você já viveu as suas experiências, você já traçou um caminho para você e aí você vai receber as consequências daquilo que você plantou, seja de bom, seja de ruim, né? Tanto que você tem ali as figuras se levantando da tumba, né? E um anjo vindo do céu, uma trombeta, trazendo ali a anunciação, né? Qual a semelhança dessa carta para os cristãos? É o momento do julgamento, do juízo final, do apocalipse, né? Que dizem que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, enfim. Então, aqui no tarô, a gente também tem o nosso juízo final, a gente também tem o nosso momento em que Jesus vai voltar, entre aspas, para dividir os ímpios dos justos, né? Assim como diz a Bíblia. Então, essa carta, ela faz um link com Saturno, que é o planeta do karma, é o planeta do julgamento, é o planeta da colheita, é o planeta que determina os caminhos de onde você precisa chegar e como você vai chegar mediante a caminhada que você traçou, mediante os caminhos que você trilhou na sua vida, não é mesmo? E o julgamento é a carta que está sendo regida agora. Ah, mas o planeta que está regendo agora é Marte, não é Saturno. Sim, o planeta que está regendo o ano de 2026 é Marte. Porém, a gente está num ciclo de 52 anos de regência de um astro maior. E esse ciclo ele muda de tempos em tempos. Aí eu estou entrando até num conhecimento um pouco mais profundo de astrologia, que eu não vou conseguir falar muito sobre isso sem me aprofundar em alguns conceitos mais avançados de astrologia, e não é o intuito aqui desse vídeo, mas então eu vou parar por aqui. Mas é importante vocês saberem que mesmo que um ano seja regido por um determinado astro, existe um ciclo maior de uma era que
faz parte da transição planetária e que nesse momento o planeta que está sendo regido, que está regendo essa transição planetária, é Saturno, é o julgamento. Então, por isso que a gente está ali num momento de transição do planeta, muita coisa está mudando, o ser humano está mudando. E nós, que já, de certa forma, abrimos os olhos para o que vem por aí nessa nova era, estamos fazendo um trabalho, eu me coloco dentro desse patamar, mas existem outras pessoas que já também despertaram e estão, digamos assim, mostrando para as outras pessoas, provocando para que esse despertar aconteça com todos. Por isso que eu sempre falo aqui do Busca de Evolução na Era de Aquário, que é a era atual. A Era de Aquário é uma era que nós precisamos buscar o nosso despertar. Tudo bem? Eu gosto muito desse assunto, fico muito feliz de falar sobre isso com vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem, comentar aqui no vídeo, comentários são super bem-vindos. Podem me mandar direct, mensagem no WhatsApp, que eu posso falar mais um pouquinho sobre isso. E outros temas também de vídeos passados que vocês acharam bacana e quiserem que eu me aprofunde também, eu posso fazer mais vídeos sobre algum determinado tema ali que vocês quiserem se aprofundar, tá bem? Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês estão gostando do conteúdo. Não esqueçam também de ativar o sininho para você não perder nada no canal, ok? Também me sigam nas minhas redes sociais, tá? No meu Instagram, Claudiane Astro Tarô, e no meu TikTok, Clau Astro Tarô. Estou sempre fazendo alguns highlights dos vídeos, estou sempre postando também conteúdo num live especial, então não deixem de me acompanhar também, que é muito legal, tá bem? Bom, agora chegou o momento de nós falarmos das previsões da semana do dia 23 de julho até o dia 29 de julho. O que o tarô está dizendo, quais são as energias que estão vibrando para essa semana? Nas últimas 2 semanas, a gente teve um jogo ali com umas energias um pouco mais densas, um pouco mais pesadas, um pouco mais carregadas. Mas essa semana, glória a Deus Senhor, eu posso dizer para vocês que vai ser uma semana um pouco mais tranquila. Uma semana, pelo menos, para a gente descansar um pouquinho, tá? Então, quais são as cartas que nós tivemos aqui que se apresentaram? Os arcanos maiores, nós tivemos a carta do mundo, que eu até citei ela aqui. O sumo sacerdote, ou papa, ou hierofante, como vocês preferirem. E como arcano menor, nós tivemos aqui o 4 de copas, o 8 de copas e o 6 de ouros, tá bem? E o que isso significa aqui? Literalmente, depois da tempestade sempre vem a bonança. Nós tivemos aí algumas semanas complicadas, algumas semanas desafiadoras, com algumas questões ali nublando a nossa mente, as energias um pouco mais densas, né? E eu vibrando ali para vocês buscarem ajuda dos seus mentores espirituais, né? Para poder sair desse ciclo. E passei alguns ensinamentos também para vocês, não só aqui nos meus vídeos de tarô, mas nos vídeos de astrologia. Falei muito sobre transmutar as energias, mudar aquilo que não está mais agregando, buscar conhecimento, buscar evolução espiritual. Então, quem fez a lição de casa, com certeza essa semana vai conseguir colher frutos bacanas desses passos que você conseguiu sair, dessas vitórias que você conseguiu ao longo das semanas. E você pode até se dar o luxo, descansar um pouquinho, dar uma respirada, recarregar as baterias de alguma forma, né, que você goste, contato com a natureza, meditação, coisas assim, fazer uma viagem curta. Essas coisas também são bem legais para você poder recarregar as baterias, porque essa semana as energias vão estar um pouco mais calmas, vão estar um pouco mais assentadas, né? Justamente porque você conseguiu fazer esse dever de casa. Você se perdeu no meio do caminho, pode ser que você ainda tenha alguns entraves ali, algumas questões mais complicadas, porque não adianta, se você está tapando sol com a peneira, se você está tentando não ver que existem determinadas coisas que não estão legais e que você precisa mudar, não vai ter como fugir.
eu tenho que dizer para vocês que não tem como fugir dessas energias. Então, não tenham medo, sejam corajosos, enfrentem com coragem essa verdade e façam o que precisa ser feito para você poder dar o primeiro passo. Porque se você conseguir ter esse primeiro passo para você sair, você vai ter ali o despertar, você precisa acordar, né? Você tem um mundo com o Papa que é uma combinação perfeita da pessoa que conseguiu vencer os obstáculos, da pessoa que conseguiu vencer as dificuldades e alcançou o seu nirvana e se tornou ali uma pessoa com conhecimento, com sabedoria, uma pessoa, inclusive, que vai inspirar outras pessoas. Nós que somos soldados do bem, que estamos querendo divulgar o conhecimento do amor, da fé, da evolução, da caridade, nós precisamos de quanto mais gente possível para poder, de certa forma, vencer as sombras, né? Que também estão aí com os seus soldados, lutando para trazer pessoas ali para o seu lado. Então, quanto mais a gente conseguir trazer pessoas para o lado do bem, vai ser melhor. Então, se você teve esse despertar, se você acordou para isso, então vamos engajar juntos aí nessa luta, nessa batalha, para a gente poder buscar a evolução espiritual juntos. Ok? E já que a gente está fazendo um link com a astrologia, né, nesse vídeo, né, de novo, a gente teve aqui, eu expliquei para vocês que a carta do mundo representa a carta do Sol. E o Sol, essa semana, ele se renovou. No dia 22, ele entrou no signo de Leão, que é o regente do Sol, dentro da astrologia. Então a gente tem muito brilho, a gente tem muita luz, a gente tem muita criatividade, a gente tem ali um Sol brilhando, iluminando a nossa caminhada com toda a força e com toda a luz. Então aproveite esse Sol, aproveite a energia de Leão, que é brilho, criatividade, autoafirmação, coragem. O leonino, ele não tem medo, porque ele sabe que ele é bom e ele vai conseguir vencer, porque ele vai conseguir enfrentar as dificuldades, porque ele tem muito autoconfiança. Então aproveite esse momento aí desse Sol em Leão para você despertar sua autoconfiança e tenha certeza que você vai conseguir vencer. Tá bem, meus queridos? Bom, estou muito feliz, esse vídeo foi maravilhoso, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, clique aqui no gostei. E em breve teremos mais vídeos ali no canal sobre outros temas, além dos vídeos semanais de astrologia e tarô, tá bem? Muito obrigada por você ter assistido até o final. Esse conhecimento é um conhecimento que eu gosto muito de difundir às pessoas. E vamos falar mais vezes aqui sobre os arcanos, sobre a astrologia e sobre todo o conhecimento que vai nos levar à evolução rumo à Era de Aquário. Que esse Sol ilumine muito a estrada de vocês. Namastê.